Assista agora a live Semeando Fundos Comunitários. Olá, pessoal, bom dia. Vocês já me conhecem, sou Kleber Rodrigues, eu sou de Santa Luzia, da comunidade Nova Esperança, sou conselheiro gestor da Associação Nossa Cidade, sou bolsista da Rede Como A e a minha pesquisa é uma sistematização de experiências do Fundo Regenerativo Brumadinho. E hoje eu estou aqui para conversar com o Renato Orozco, um dos criadores do Fundo Regenerativo em Brumadinho. Bom dia, Renato. Bom dia, Kleber. Vou pedir para que você se apresente, conte um pouquinho de você. É isso, eu sou um dos fundadores da Associação Nossa Cidade. Em 2019, quando teve o rompimento do fundo, eu era se eu não me engano, acho que eu estava como presidente nesse ano, né? E a gente tinha um grupo que já estava, de alguma maneira, pensando em fundos comunitários e também ligado a Brumadinho. E aí disso daí surgiu uma mobilização emergencial, né, em resposta ao que ocorreu, ao rompimento da barragem. Certo. Você tinha antes alguma relação com Brumadinho? Não. Ok. Conta um pouquinho da ideia de como foi organizar esse fundo regenerativo, Renato. Já que foi algo audacioso, que começou muito por conta do crime mesmo. Não teve uma ideia, teve uma necessidade, né? Quando aconteceu, a gente se mobilizou via WhatsApp. Antes de acontecer, tinha um grupo de 3 pessoas que estavam conversando uma possível ajuda da Associação Nossa Cidade à Aliança Rio Doce, que faz um trabalho de regeneração do que ocorreu em Mariana, né, com o rompimento da barragem de lá, e né, a contaminação de todo o Rio Doce. Então, era essa conversa que estava para ser marcada, né, tinha um grupo só de 3 pessoas, e quando aconteceu o rompimento, a gente começou a mobilizar. Falei, vou trazer o pessoal da nossa cidade para cá. O Diogo, que era outra pessoa que estava no grupo, também começou a chamar a gente. E quando eu fui ver, já tinha 253 pessoas no grupo, mobilizadas das diversas formas para trabalho voluntário, arrecadação de roupa, de recurso, né? Uma das vertentes foi a captação de recursos, via financiamento coletivo, que aí sim, com uma conversa com as pessoas que participaram disso, as organizações que estavam envolvidas, foi tomando a forma do fundo regenerativo. Primeiro como um fundo emergencial, mas logo, uma semana depois do rompimento, a notícia que a gente tinha é que, olha, não é para atuar no emergencial. A Defesa Civil já está mobilizada, tem muita gente que veio aqui como voluntário, está até atrapalhando, tem muita arrecadação de roupa, de água, de tudo quanto é jeito, as coisas estão sob controle, né, assim, não foi um rompimento que teve uma quantidade muito grande de óbitos, né, e não teve tantos desabrigados, né? Então, o que chegou emergencialmente já deu conta do que era para ser emergencial, né? E a Defesa Civil também deu essa orientação. Então, a gente fez uma mudança dos recursos do fundo para apoiar a regeneração do que foi destruído, né, em todos os sentidos. Emocional, porque tinha um luto muito grande, material, ambiental, né, e assim por diante. Maravilha. Bom, parece que a estrutura do Fundo Regenerativo em Brumadinho ela foi pensada e desenvolvida para que a comunidade consiga fazer a gestão desse fundo, né? O que é muito inovador dentro da filantropia comunitária. Ainda hoje, após 4 anos, essa estrutura para que a comunidade se organize, ela ainda é relevante? Sim, ela está inclusive aprimorada, né? Ao longo do tempo a gente conseguiu
aprimorar um pouco as formas que isso acontece, né? Então, em alguns momentos, a curadoria para escolher os projetos, ela era uma mistura entre moradores e ativistas locais e ativistas externos, doadores externos, né? Tinha uma composição aí. E hoje ela é inteiramente de moradores, sabe? É, então, a própria capacidade da sociedade civil de Brumadinho de se mobilizar, ela hoje é muito maior do que antes, né? Porque naquele momento tinha uma ferida muito grande, ainda tem, mas a cidade ficou em trauma, né? Então, as pessoas estavam com os nervos à flor da pele, era difícil é, conseguir a confiança, né? Era um clima muito pesado, né? Hoje, eu acho que a gente já tem um campo mais fértil para poder fazer uma composição, uma conversa com mais tranquilidade. Entendi. E atualmente você também é um dos curadores do fundo, né? Como é que se dá esse... Conta um pouco para a gente como que funciona essa mais interna, essa escolha dos projetos, essa curadoria em si. Na verdade, eu não sou um dos curadores, não. Eu atuo como facilitador. Então, eu participo das reuniões, mas eu não escolho, não, né? A gente faz uso de uma plataforma emprestada, adaptada, que é a plataforma da Awesome Foundation, né? Que permite que os projetos sejam recebidos e disponibilizados para esses curadores analisarem. Então, cada um dos curadores, né, que tem um número hoje de 6 curadores, são todos moradores, eles têm acesso a essa plataforma, eles vão lá, olham os projetos, se eles quiserem, eles podem colocar um comentário, então muitas vezes esse processo de avaliação ele acontece já na própria plataforma, com o pessoal comentando, olha, esse projeto não é daqui, não faz sentido, ou esse projeto daqui é muito bom, eu conheço as pessoas, tal. E depois é uma reunião muito breve, de 1 hora, em que eles conversam sobre qual projeto que faz mais sentido naquele momento para ser financiado, né? Em momentos anteriores não tinha um limite de número de projetos para serem aprovados, então era comum, assim, numa reunião, se analisar 10 projetos e aprovar 5 ou 4, né? Acho que a nossa média, no final das contas, acaba sendo 2 projetos por reunião. Mas tinha reunião que ia 4 ou 5, né? E hoje a gente está com uma política de, por mês, a gente aprova um projeto só, né? Então, essa é uma forma da gente equilibrar o tanto que entra de recursos novos para o fundo com o tanto que sai, né? Porque um fundo que só sai e não entra, ele termina. E a gente tem aqui uma convicção que muito mais do que o benefício que o recurso leva aos projetos, o próprio funcionamento do fundo, ele traz um benefício para a comunidade inteira em termos de empoderamento dela, né? É uma ferramenta, um instrumento que é da comunidade, é da cidade, né? E então ele pode ser perene e a gente colher frutos aí na vida inteira, desde que a captação de recursos continue acontecendo, esse ativismo das pessoas, né, de participarem, analisar os projetos, né, receber um recurso inesperado de uma maneira fácil, ele vai trazendo uma cola entre a comunidade, né? A pessoa que avaliou, ele se sente parte daquilo, né? Falou, ah, não, eu fui. A pessoa que recebeu se sente parte do fundo, né? E com isso aí a gente vai criando uma cola emocional,
afetiva entre as pessoas, que é a energia, é o motor para novos projetos, né? Então, o valor dele vai muito além do dinheiro que circula. Isso que eu ia perguntar. Além do valor do aporte financeiro, é oferecido para esses pequenos projetos outros tipos de aporte? Comunicação, entre outros? É onde a gente quer chegar, né? Tem uma das perguntas na ficha de inscrição além do dinheiro, tem alguma outra forma que a gente poderia ajudar, né? E aí onde a gente quer chegar é que, eventualmente, os projetos eles sejam acolhidos por uma rede da cidade inteira, né? Então, um outro projeto que já recebeu o recurso, ele pode ajudar esse que está recebendo agora, né? Um que já foi executado. E as pessoas estão na mesma cidade, o ganho de um projeto bem-sucedido é para todos, então o projeto deveria ser para todos. Essa é uma mudança de cultura, de pensamento, que a gente quer promover e que a gente acha que um fundo regenerativo nesses moldes, né, de pequenos valores, de ser feito totalmente pela comunidade, ele pode ser um catalisador disso. Mas é um caminho longo, né? Porque o, a mentalidade vigente quando a farinha é pouco, meu pirão primeiro, né? Ainda tem essa disputa por recursos dentro da cidade. A gente quer que, pelo menos no âmbito do fundo regenerativo, não seja uma disputa por recurso, né? Seja uma quantidade de recurso comum que é para todos. Então, talvez uma disputa para a gente conseguir captar mais recurso, né? Para isso estar disponível para o bem da cidade, né? Tá certo. Passar da E, competição para a cooperação. maravilha, que é o que você geralmente fala do ganha-ganha, né? Exato, né? É o objetivo. E embarcando ainda nessa pergunta, você acha que essas doações, né, de recursos para pequenos projetos, pequenas quantias para pequenos projetos, dessa forma, né, desburocratizada, rápida, ágil, como é feito hoje no Fundo Regenerativo, ela é uma possibilidade real de transformação social? A gente está falando sobre uma transformação social? Ela tem um caráter de inclusão muito grande, porque normalmente quem recebe os nossos recursos não está preparado para receber outros recursos, no sentido de que muitas vezes é exigido um CNPJ, eles não têm, muitas vezes é exigido uma inscrição mais complexa, né? E a nossa inscrição é muito simples. Você pergunta basicamente quem é você, o que você quer fazer e o que você vai fazer com o dinheiro, como que ele vai ser gasto. Basicamente é isso. Então, pessoas simples podem se inscrever e podem receber o recurso e fazer o projeto, né? Acho que esse daí é o caráter, é, vamos dizer, de transformação social, que a gente consegue chegar lá realmente no bairro onde as pessoas vivem e é o próprio beneficiário, né? O próprio morador do bairro que está promovendo esse projeto, né? Um projeto de oficina de fuxico junto com os vizinhos, né? Para distrair um pouco, trazer um pouco aí de é, afeto para as pessoas que estão com dificuldade de locomoção, por exemplo, né? É uma coisa bem humanitária, assim, no final das contas. E os valores pequenos são muito eficientes para isso. Sim. Eu tenho conversado com algumas pessoas que propuseram projetos e que receberam do fundo, e a gente tem visto que os valores é o que menos, parece que é o que menos importa ali, assim. O mais importante é como que o projeto foi feito, como foi rápido, como foi ágil para conseguir. Isso tem ficado evidente dentro das entrevistas. E você já respondeu, né, como que o fundo ele se mostra relevante para a comunidade. Você acabou de dar um exemplo aí, mas tem algo mais que você gostaria de colocar como impacto positivo, né, que provoca nessas comunidades?
Eu acho que é isso por enquanto. Tá certo, sim. Surge, você como facilitador aí nas reuniões de curadoria, surge tensões nesses momentos de aprovação de projeto entre os curadores, ou é tranquilo, assim como o fundo propõe que seja? A gente já teve algumas tensões. Hoje, com esse grupo, tem sido bem tranquilo, sabe? A tensão, muitas vezes, é relacionada a pessoa, vamos dizer, colocar um chapéu muito apaixonado pelo projeto e não um chapéu de avaliador, né? Então, quando a pessoa ela entra assim como, eu estou fazendo aqui uma campanha para esse projeto ser aprovado, né? Cria um mal-estar, porque aí a gente não está numa discussão de consenso, né? E desapego até, né? Tem uma energia aí de ou vai, ou então, né, eu fico contrariado, e já aconteceu isso, assim, de pessoas de ter muita tensão por causa disso, né? De um projeto não, né, a pessoa quer, mas os outros não estão muito assim, e ficar esse, né? Então, assim, eu acho que o projeto que ele ele está pronto para ser aprovado é aquele que todos olham e ninguém põe objeção, sabe? Todo mundo olha com bons olhos. E aí, às vezes não vai ser o seu projeto favorito, né? Mas vai ser um projeto que todos acham interessante, né? Maravilha. Você já deu algumas pinceladas, né, de que esse projeto está sofrendo uma reestruturação. Em que ele poderia hoje, já que essa estrutura ela parece que é bem importante, ela funciona muito bem, em que ela poderia melhorar e caso fosse realizado essa remodelação do fundo? Olha, a base do fundo está numa estrutura organizacional que ela é metade comunidade e metade associação, que tem uma estrutura para fazer o que é necessário, né? Em termos de tesouraria, de prestação de contas e tudo mais. Então, a comunidade ela fica com a parte filé, né, das ações, que é a escolha dos projetos, né? Coisas assim que fazem o nosso olho brilhar, né? E a associação ela fica com a parte chata, né? Que é a parte cartorial, de mexer com banco e transações né, dar um suporte para a pessoa que não está conseguindo enviar um documento, alguma coisa assim, né? Então, o que a gente vê de necessidade do lado da associação, né, a gente ter uma profissionalização maior nisso. Então, esse trabalho de apoio à cidade e tudo mais, ele precisa acontecer com alguém que esse seja o trabalho da pessoa, né? Porque a gente tem feito como voluntário, né? E vários voluntários participaram, tem funcionado, mas não funciona de uma maneira fluida, né? Tem vezes que a gente deixa passar um mês sem escolher um projeto, né? Ou dá uns apagões assim, porque a vida das pessoas acontece e às vezes a pessoa não dá conta, né? Quando é uma estrutura mais profissionalizada, a gente tem que garantir com isso uma constância dessa parte daí que é feito pela associação. É interessante também, contrário ao que ah, normalmente o campo fala, né, que deve ser tudo feito pela cidade, mas é interessante que essa parceria externa ela seja realmente externa,
porque as cidades elas têm uma rivalidade política, uma complexidade, né, muito forte. E como um ator externo, a gente consegue ter um papel de neutralidade e confiança que é muito difícil para um ator interno ter, sabe? Então é muito comum a gente falar assim, fulano está fazendo isso daí, quer ser candidato a prefeito, né? Tudo que a pessoa começa a falar é que está querendo alguma coisa. Quando é alguém externo, não tem jeito de ser candidato a prefeito, ser candidato a nada. Você não está no jogo político lá de dentro, né? Naquele político eleitoral. Então, esse distanciamento desse lado aí do fundo regenerativo, ele é importante, sabe? Para o nosso modelo, tá? E, do outro lado, a parte da comunidade, né? A parte da comunidade tem um desafio muito grande, que é o desafio do engajamento das pessoas, né? Hoje a gente vive uma situação generalizada de pouco engajamento das pessoas no que é comum, né? As pessoas estão cada um cuidando de sua vida, reclamando aí do poder público, mas não costumam fazer muito, né? Então, essa estruturação é isso, nessa parte da comunidade, é encontrar formas de ter mais participação da própria comunidade, sabe, na captação de recursos, no apoio aos projetos, na comunicação interna, né? E perenizar esses apoios, né? Então, para isso também a gente acha que é importante ter uma espécie de coach ou conselheiro, né? Uma pessoa de fora que está ajudando aquele grupo a se organizar e a aumentar o engajamento interno, né? E também de ter alguns parceiros locais, sabe, com um papel bem definido, né? Para comunicação interna, para auxílio às pessoas que querem colocar um projeto, para fiscalização depois, né? Não essa fiscalização de né, com pena e sanção, mas assim, de voltar ao projeto 6 meses depois e estar sabendo o que está acontecendo e a gente está dando esse retorno para os doadores, por exemplo, né? Ou para o resto da comunidade, né? Então, é nesse sentido aí que a gente tem trabalhado, sabe? Sim. Atualmente, hoje, quem faz essa monitoria dos projetos que já foram aprovados? Existe alguém no território, os curadores, gestores? Hoje existe algumas pessoas como voluntários que fazem quando provocados, né? Então já fala, e aí, tal projeto, né? A gente não tem notícia, tal, sem notícia. Aí, eu vou ver, vou procurar saber e tal, e a gente recebe essas notícias, mas não é algo sistematizado, né? Não é algo que acontece assim, como parte de um processo, né? A captação do fundo ela aconteceu muito no início, né, por causa do caráter que foi emergencial e tudo mais. Depois teve também continuou se captando, mas atualmente como que está essa captação e como que está a energia de vocês para dar sequência a essa captação, Renato? Aham. Hoje a captação ela está praticamente parada, sabe? E, e aí a energia é a energia da comunidade, né? Essa captação, acho que ela precisa acontecer pela comunidade para fazer sentido, porque Uhum. senão a gente está reproduzindo aquele modelo assistencialista de o dinheiro sempre tem que vir de fora, né, para dentro. Então, mesmo que o dinheiro venha de fora, você precisa de pessoas de dentro da comunidade correndo atrás, colocando energia e para fazer isso, né? Esse daí também é um dos elementos que a gente precisa
ir trabalhando nessa reestruturação. É um dos elementos que a gente precisa trazer novos processos e formas de atuar, sabe? Hoje, se alguma pessoa associado da nossa cidade, ou mesmo outras pessoas de Brumadinho, ou outras localidades quiserem apoiar o fundo, quiserem ajudar, auxiliar, como que é feito? A vaquinha ainda funciona? Não tem nenhuma estrutura de financiamento coletivo, né, ou lugar que eles possam entrar e fazer uma doação, né? Eles teriam que doar diretamente para a associação e especificando que isso é para o fundo, né? Então, a gente realmente quer, antes de reabrir uma captação, né, ter essa estrutura aí melhor, já reorganizado, né? Então, a chamada hoje é mais para um auxílio para essa reestruturação do que está acontecendo, né? A gente, o que a gente chegou à conclusão, né? Que é, o limite que a gente tem hoje de atuação com um fundo comunitário nesses modelos é o que a gente está. Ele é sustentável, ele continua, nós já estamos aí quase 4 anos, né? Operando sem parar. Agora, ele fica aí, né, nesse nível de entrega, de qualidade, de coisas acontecendo, né? Se a gente quiser realmente fazer isso daí, assim, um passo para frente, né, um degrau acima, a gente precisa, em primeiro lugar, ter essa profissionalização da Associação Nossa Cidade, que está acontecendo, a gente tem um plano para isso, recém contratou uma pessoa para os próximos 6 meses, né? Mas precisa consolidar essa profissionalização para poder chamar a comunidade, né, engajar a comunidade é, nessas outras necessidades que o fundo tem, né? Então, basicamente, é isso. E o que fica na minha cabeça, assim, é que é uma possibilidade de uma organização ela acolher e ancorar vários fundos em alguns lugares, né? Isso daí para ter uma espécie de escala, de ganho de escala. Você conseguir ter um núcleo profissionalizado que dá apoio, né? Ao mesmo tempo que você tem a comunidade atuando, e esse núcleo daí ele traz a perenidade, o profissionalismo, os contatos externos e assim por diante, né? Muitas vezes no campo da filantropia comunitária, a gente escuta que, olha, para uma fundação comunitária, você precisa de pelo menos 250 mil habitantes no território, né? Para ter um conjunto de organizações lá que vão receber e tudo mais, né? A gente quer fazer uma disrupção disso. Não, as cidades pequenas de 20 mil, 25 mil, 50 mil, elas também podem e seriam muito beneficiadas em ter um instrumento de fundo comunitário, de apoio ao território, né? Mas para esses territórios a gente tem que pensar de forma diferente, né? Tem que ter talvez um apoio externo de uma organização, igual a gente está propondo, ou algum outro tipo de forma, porque localmente tem desafios, né? É muito difícil você criar um fundo comunitário, uma fundação comunitária para um território pequeno, sabe? É difícil captar, é difícil rodar e assim por diante. A nossa é uma proposta, uma experiência que tem dado certo, né, num nível bem micro e de forma voluntária, que a gente acredita que a gente pode escalar
para outros territórios e, com isso, trazer um desenvolvimento muito bom aqui para o Brasil. A gente precisa de ajuda, e aí, né, se algum dos membros aí da rede como a estiver ouvindo, né, fica o convite da gente fazer uma parceria nesse sentido, sabe, para profissionalizar isso e pensar num experimento, né, num piloto com talvez 5 cidades, 10 cidades, para ver se funciona, né? Se funcionar, o céu é o limite. A gente pode realmente ter essa coisa maravilhosa que são os fundos comunitários espalhados no Brasil inteiro. Maravilha. E agora, para a gente encerrar, eu queria mesmo que você deixasse um recado, está aberto para você colocar alguma coisa que não foi falado aqui. Achei extremamente importante ter essa entrevista também com você, porque a gente escutou aqui as pessoas que receberam do fundo, alguns curadores, e a gente percebeu a energia do local, né, a energia de Brumadinho, através dessas falas, e ouvir um agente externo falar, dá uma segurança de que, opa, tem algo que está sendo amarrado atrás, né, que está sendo amparado, a comunidade não está sozinha, né, porque uma das reclamações é essa, né, olha, a comunidade está sozinha, o que a gente vê na televisão não é o que acontece aqui no território, e ver o apoio que a nossa cidade dá a estrutura do fundo, as reuniões e tudo mais, é importante para a comunidade e para quem apoia também. Isso. Bem, o que eu quero colocar aqui, Kleber, é a questão dos detalhes, né? Acho que tem aquele negócio que por um prego se perdeu a guerra, né? Então, o prego deu problema na ferradura, que deu problema no cavalo, que deu problema no... E aí, no final das contas, você perdeu a guerra inteira por um pequeno detalhe. E são muitos detalhezinhos, muitos aprendizados nesses 3, 4 anos, né? De coisas pequenas assim que a gente testou e que não funcionaram, ou que funcionaram, né? Nessa dinâmica de escolha de projetos, de dinâmica de comunicação com o projeto, como deixar as coisas mais simplificadas, né? Como fazer uma prestação de contas, né? Então, por exemplo, uma das ferramentas que a gente utiliza para isso é que primeiro o projeto acontece e aí eles mandam a nota fiscal, né, para ter um reembolso, né? E isso aí funciona muito bem para a gente ter as notas todas e os comprovantes de nota fiscal, né, de que o projeto aconteceu e foto, né? A gente tem um retorno dos projetos por causa disso, porque o dinheiro só vem se eles derem esse retorno, né? Por outro lado, isso causa alguns projetos, fala assim, mas eu não tenho dinheiro para começar o projeto. E como que a gente faz, né? E aí a gente experimentou várias formas alternativas de viabilizar isso, né? Alguns com sucesso, outros sem sucesso, e esse tipo de detalhe, né, eu acho que é uma riqueza muito grande aí, que é o que a gente tem refletido para fazer essa reorganização, né? Ao longo do tempo também eu pretendo escrever isso daí e passar para você colocar junto aí com a sistematização. Maravilha. Te agradeço por esse tempo aqui, o tempo é precioso. E muito obrigado, pessoal que está assistindo, que vai assistir, vai ter muito aí para poder analisar sobre esse fundo regenerativo de Brumadinho. Obrigado, Renato. Obrigado, Kleber. Bom resto de dia aí para você. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.